Eu tenho certeza que você deve pensar que o quinto mandamento é o mais óbvio de todos. Você deve achar que nunca pecou contra esse mandamento. Mas será mesmo? Fica comigo até o final desse vídeo para você poder ter certeza se realmente nunca quebrou o quinto mandamento, não matarás. Bem-vindo a mais um vídeo da Presentes do Alto. Meu nome é Rafaela e a ideia deste canal é trazer para você um conteúdo católico que te ajude a crescer pelo menos um pouquinho na fé. Veja só, o quinto mandamento é o mandamento que ordena a questão do respeito à vida humana. E isso é garantido desde a concepção. Toda a vida humana, da concepção até a morte, é sagrada. Pois a pessoa humana ela foi querida, ela foi sonhada por Deus. E foi feita a sua imagem e semelhança. Então ninguém, em circunstância nenhuma, pode reivindicar para si o direito de acabar com a vida de um outro ser humano. Já que nós já falamos que a vida começa no momento da concepção, já fica claro que o aborto é um pecado contra o quinto mandamento. O aborto ele é sim um homicídio. Veja só o que o Senhor fala em Jeremias. Antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. E também lá nos Salmos. Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito. Em segredo, tecido na terra mais profunda. Então sim, um aborto provocado ele é um pecado gravíssimo. E você pode até ter pensado, puxa, mas eu nunca fiz um aborto. Mas será que você nunca incentivou alguém a fazê-lo? Será que você nunca defendeu essa ideia, mesmo que não falando diretamente com outra pessoa? Será que você já não foi a favor em algum momento da sua vida? Mesmo lá no período de escola, quando a gente escuta coisas que obviamente são contrárias ao que nos ensina a igreja. Lembre-se que a cooperação para um aborto, da maneira que for, já é em si mesma um pecado gravíssimo. E aqui a gente deve lembrar que a eutanásia também é um pecado gravíssimo e inadmissível. E o que é a eutanásia? A eutanásia é colocar fim na vida de pessoas que estão doentes, ou que têm alguma deficiência, ou que estão ali no finzinho da sua vida. Então a vida é um dom, é um bem muito precioso. E nós devemos deixar que Deus escolha, que Deus decida qual é a hora certa da vida de cada um terminar. Qual é o momento em que Deus nos chama de volta à sua presença. Nós não temos o direito de acelerar esse processo, mesmo que tenhamos boas justificativas. Em geral, as pessoas costumam defender o fim do sofrimento, mas essa não é uma justificativa legítima para se retirar a vida de outra pessoa. Uma outra forma de se pecar contra o quinto mandamento é cometendo suicídio. Nós não podemos esquecer que somos administradores da vida que o Senhor nos confiou e não donos dela. Mais uma vez, só Deus tem o direito de escolher qual é a hora certa de cada alma se apresentar diante dele. Esse é um pecado que vai contra a inclinação natural do ser humano preservar, manter a própria vida. É gravemente contrário ao justo amor a si mesmo. E da mesma forma, ele ofende o amor ao próximo. Afinal de contas, é um ato que rompe com vínculos familiares, vínculos de amizade. O trauma, a dor que isso causa às pessoas que ficam é grande demais. E é sim considerado um pecado muito grande, uma falta de amor com essas pessoas. Mas veja só, nós não podemos nos desesperar a respeito da salvação das pessoas que cometeram esse ato. Devemos sempre confiar no amor e na infinita misericórdia de Deus. Afinal de contas, por caminhos que apenas Deus conhece, ele pode ter levado essa alma ao arrependimento ali, milésimos de segundo antes de sua morte. E com isso a pessoa pode sim ter se arrependido do que fez e ter alcançado a salvação eterna. A gente nunca pode julgar uma alma, a gente nunca pode ter como certo que ela está no céu ou que ela está no inferno. O correto é sempre rezar por aqueles que morreram. Sem contar que não podemos esquecer que distúrbios mentais, problemas psíquicos, podem sim diminuir a responsabilidade de quem cometeu esse ato contra si mesmo. Agora aqui eu quero falar sobre algo que eu imagino que pode ser que você nunca tenha se dado conta. Você já parou para pensar que a falta de cuidado com a sua saúde pode ser um ato contra a sua vida? Ou seja, o uso de drogas, o uso excessivo do álcool são pecados contra o quinto mandamento. Afinal de contas, são coisas que podem encurtar a nossa vida e que ferem a sua dignidade. E aí eu já te faço uma outra pergunta. Você tem feito exercícios? Você tem se alimentado direito? Ou você come tudo que tem vontade? Você é um viciado em deliveries? E veja lá, que eu não estou falando a respeito do culto ao corpo. Eu não estou falando da idolatria a si mesmo. A ideia aqui, de forma alguma, é incentivar a vaidade.
Mas nós temos sim a obrigação de cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não devemos nos esquecer que a nossa vida é um dom precioso de Deus e que devemos levar em conta as necessidades do nosso corpo. E, portanto, aqui nós somos chamados a adquirir a virtude da temperança, que é a virtude que nos manda evitar todo tipo de excesso. E nunca foi tão fácil cometermos excessos. Hoje em dia temos tudo à mão. Se a gente está com vontade de comer alguma coisa diferente, basta pegar o celular e rapidinho chega na nossa porta. Basta a gente dar uma volta no quarteirão para vermos o tanto de oferta que temos disponíveis para saciar a nossa vontade. Mas não é novidade para ninguém que tudo isso causa um malefício muito grave à nossa saúde. Se não a curto prazo, mas com certeza a longo prazo. Lá no futuro podemos enfrentar problemas gravíssimos. Problemas esses que podem até encurtar os nossos dias, que podem sim nos matar. Então você já tinha pensado dessa maneira? Você já tinha parado para pensar que você cuidar da sua saúde, você se exercitar regularmente, é um convite a você seguir o 5º mandamento? E agora eu gostaria de te recordar do que nosso Senhor nos diz lá em Mateus. Todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Ou seja, o ódio, a cólera, também são pecados contra o 5º mandamento. E o que significa sentir ódio de alguém? Sentir ódio é quando você deliberadamente deseja o mal da outra pessoa. Você tem um profundo desejo de vingança. A cólera faz com que a pessoa chegue ao desejo de matar o outro, ou pelo menos de feri-lo gravemente. E por isso também são pecados contra o 5º mandamento. É dentro do 5º mandamento que o catecismo nos exorta a respeito das guerras. Mas eu não quero entrar muito nesse tema. Eu quero apenas dizer que a Igreja nos ensina a rezar, pedindo a Deus para que nos livre desse grande mal. Mas, a partir daqui, eu gostaria de falar a respeito da questão da legítima defesa. Caso seja necessário a pessoa defender a sua vida, ou defender a vida de um inocente, defender a vida de alguém mais frágil, o ideal é que apenas defenda-se daquela agressão, daquele ataque, e não busque matar o outro. Porém, quando isso se faz necessário, quem defende sua vida não é culpado de homicídio. E nós chegamos também a um outro ponto do 5º mandamento que eu duvido que você já tenha pensado, que é a questão do escândalo. Sim, o escândalo ele fere o 5º mandamento. E o que é o escândalo? É a atitude que leva outra pessoa a praticar o mal. Quem escandaliza, na verdade, ele tenta o outro a pecar. E é sim considerado uma falta grave. Afinal de contas, ele pode levar o próximo à morte espiritual, ou seja, ao inferno. A gente tem a obrigação de refletir a respeito das nossas ações, a respeito do exemplo que nós damos ao próximo. Da mesma forma como nós podemos dar bons exemplos, como foi o caso dos santos, nós também podemos ser motivo de tropeço, motivo de queda. E quando nós fazemos isso, somos acusados do pecado do escândalo. Jesus mesmo nos dizia: caso alguém escandalize um desses pequeninos, melhor será que lhe pendurem ao pescoço uma pesada mó e seja precipitado nas profundezas do mar. E veja bem, o escândalo, ele não faz com que a pessoa que caia nele tenha a sua falta atenuada. Afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio, então somos responsáveis pelas nossas ações, mesmo que tenhamos feito elas a partir do exemplo de uma outra pessoa. O que pode nos levar ao escândalo, além do exemplo de outra pessoa? O catecismo cita aqui as leis e as modas. Quantas vezes nós não nos deixamos levar por modas que desagradam a Deus? Ah, se todo mundo está fazendo, eu posso fazer também. Se todo mundo usa aquele tipo de roupa, eu também posso usar. Então, esse é o tipo de coisa que pode ser classificado como escândalo. Mas o fato de você seguir essa moda, o fato de você ir atrás de tudo que os outros estão fazendo, não vai tirar a sua responsabilidade diante de Deus. E quando que o escândalo pode ser provocado pela lei? Veja, em muitos países o aborto já é considerado legal. Porém, o fato da lei permitir não significa que Deus permite. Não significa que deixou de ser pecado. Então, é o tipo de lei que se torna motivo de escândalo, porque leva muitas pessoas a cometerem pecados. Portanto, aqui fica essa exortação. Muito cuidado com as suas atitudes, muito cuidado com o exemplo que você dá ao próximo.
Principalmente se você está em alguma posição de liderança. Se você é um sacerdote, um religioso, um seminarista, um catequista, um ministro da Eucaristia, são posições de liderança, posições de destaque. As pessoas olham muito para aquilo que você faz e muitas vezes acabam tomando por exemplo. Então, cuidado, atenção redobrada. E por fim, eu gostaria de terminar com uma pergunta. Você já parou para analisar o quanto as nossas palavras têm impacto na vida dos outros? Que uma frase, uma palavra maldita pode quebrar, pode matar algo dentro de outra pessoa? Muitas vezes pode quebrar a autoestima daquela pessoa, pode quebrar algo bom dentro dela, pode matar a sua alegria. Às vezes uma ofensa pode magoar tanto a outra pessoa que algo se quebra dentro dela a ponto dela levar anos para conseguir reconstruir aquilo que foi quebrado. Se é que é possível, às vezes a pessoa nem consegue mais superar aquele trauma, aquela mágoa, aquela ferida que foi causada dentro do seu coração. Então isso também é um tipo de morte, é matar um pouco do outro, matar um pouco da essência do outro. Portanto, eu também quero trazer esse convite para você começar a refletir melhor a respeito das suas palavras, a respeito da responsabilidade daquilo que você fala para o outro, a respeito da responsabilidade que você tem sobre como você trata as outras pessoas. Afinal, tudo causa um impacto, principalmente quando se tratam de pessoas próximas a nós, os nossos familiares, os nossos amigos. Às vezes a gente é tão polido, tão cuidadoso para falar com pessoas mais distantes e não para pensar que as pessoas que mais precisam do nosso cuidado são aquelas pessoas próximas a nós. Quando a gente começa a pensar nos 10 mandamentos, é muito fácil a gente meio que pular o 5º mandamento, achando que esse mandamento, graças a Deus, eu nunca infringi. Será mesmo? Será que não? Aí eu te pergunto, como que está a sua saúde? Seus exercícios estão em dia? Sua alimentação está bem cuidada? Será que você está cuidando bem do dom da vida que Deus te deu? Ou você está pecando contra o 5º mandamento? Caso esse seja o caso, a recomendação é que você confesse e mude de atitude o mais rápido possível. Não se esquecendo que nós somos templo do Espírito Santo e que a primeira vida pela qual nós somos responsáveis é a nossa mesma. Se você achou que esse conteúdo te acrescentou alguma coisa, eu vou pedir para você curtir, compartilhar com outras pessoas que também podem aprender um pouquinho mais. E não esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Basta clicar nele. E aí do lado também tem um sininho. Se você ativar esse sininho, todas as vezes que tiver um vídeo novo, você recebe uma notificação aí no seu celular. E assim você não perde nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa te ajudar a buscar um pouquinho mais as coisas do alto. Até mais!